Se as provas da existência de Jesus fossem apresentadas para defender qualquer outro personagem histórico, ninguém levaria a sério. Textos escritos décadas depois, copiados e alterados por séculos, relatos anônimos de seguidores apaixonados. Esse tipo de evidência não provaria nada no tribunal. Não convenceria um historiador sério e certamente não faria você acreditar em Zeus ou em Thor. Mas quando o nome é Jesus, de repente esses mesmos argumentos frágeis viram verdades absolutas. A crença na existência histórica de Jesus, quando analisada sem a influência emocional da fé, se sustenta em uma base incrivelmente frágil. Não existe um único documento contemporâneo que mencione Jesus. Nada escrito por quem viveu ao mesmo tempo que ele, nenhuma carta assinada, nenhum relato de autoridades da época, nenhum registro administrativo que comprove sua presença histórica. Tudo que temos são textos religiosos escritos por seguidores que acreditavam nele, redigidos décadas depois dos supostos acontecimentos, em um contexto de tradição oral, boatos e fervor religioso. Os evangelhos, tratados como se fossem biografias confiáveis, foram escritos entre 40 e 70 anos depois da suposta morte de Jesus. Em qualquer outra área da história, um intervalo tão grande sem provas materiais seria suficiente para classificar esses relatos como lendas. Mesmo o famoso historiador Flávio Joséfo, frequentemente citado para sustentar a existência de Jesus, é um argumento fraco. Os trechos que falam de Cristo são amplamente considerados adulterações feitas por monges cristãos séculos depois. Se a melhor prova histórica depende de fraude, isso já diz muito. E, diante da falta de documentos, muitos recorrem a um argumento emocional. Os primeiros discípulos morreram por acreditar em Jesus. Ninguém morre por uma mentira. Esse é um dos pontos favoritos de apologistas, mas que não resiste a um segundo de reflexão. Pessoas morrem por suas crenças todos os dias em todas as religiões. Hoje, milhares de palestinos, judeus, hindus e muçulmanos estão dispostos a morrer por suas convicções religiosas. E isso não torna cada uma dessas crenças verdadeira. Homens-bomba islâmicos explodem a si mesmos, acreditando fielmente em promessas do Alcorão. Guerreiros vikings iam para a morte acreditando que seriam recebidos em Valhalla. Mártires japoneses morreram com a certeza de que Buda os esperava. Então por que a morte dos primeiros cristãos seria prova da veracidade do cristianismo? No máximo, isso prova sinceridade, não verdade. A história está cheia de crenças falsas que motivaram sacrifícios extremos. Se vamos usar esse argumento, teremos que aceitar todas as religiões como igualmente verdadeiras, já que todas têm mártires dispostos a morrer. A lógica do martírio como evidência de verdade é simplesmente insustentável. Agora compare a ausência de provas sobre Jesus com a abundância de registros de figuras históricas reais. Júlio César deixou moedas cunhadas para o seu rosto, estátuas feitas ainda em vida, registros administrativos romanos detalhados. Sócrates, que não escreveu nada, foi mencionado por diversos autores que conviveram com ele, o que elimina qualquer dúvida razoável sobre a sua existência. Jesus, supostamente seguido por multidões, realizador de milagres impressionantes e executado sob o governo romano, não deixou nenhuma menção contemporânea. Nenhum escriba romano achou relevante registrar terremotos, mortos ressuscitando ou um eclipse sobrenatural que, segundo os evangelhos, teria coberto toda a região. Esses milagres não aparecem em lugar nenhum, exceto nos textos religiosos. E isso não é só curioso, é revelador. Quando analisamos a história com critérios acadêmicos, vemos que o cristianismo se consolidou não porque tinha provas irrefutáveis, mas porque controlou a narrativa. Durante séculos, a Igreja dominou a cultura, destruiu textos rivais, queimou bibliotecas e perseguiu qualquer um que questionasse seus dogmas. O poder político e religioso, e não a evidência histórica, transformou Jesus em uma figura incontestável. Mas ainda assim, muitos dizem: naquela época era difícil registrar tudo. Jesus era um homem simples, ninguém teria interesse em falar sobre ele. Mas essa desculpa não se sustenta.
porque os evangelhos pintam um personagem que arrastava multidões, realizava milagres impressionantes e ameaçava a ordem estabelecida. Roma registrava revoltas, execuções e até fenômenos naturais, mas ignorou completamente um homem que teria causado uma revolução espiritual. Isso não faz sentido. O mais honesto é admitir que acreditar na história de Jesus como um fato incontestável exige fé, não análise racional. Não tem problema em ter fé, sempre que isso seja reconhecido. O que não podemos é confundir tradição com prova. Se aceitarmos relatos escritos décadas depois como evidência absoluta, teremos que dar o mesmo peso histórico a lendas de Hércules, deuses egípcios ou até aparições modernas de OVNIs, filmadas em baixa resolução. O critério tem que ser o mesmo para todos, mas quando falamos de religião, a régua misteriosamente muda. A conclusão é simples. Não existe evidência histórica sólida que comprove a existência de Jesus com o nível de certeza que muitos acreditam. O que existe é fé, tradição e poder religioso moldando a narrativa há 2000 anos. Questionar isso não é negar a fé das pessoas, mas reconhecer que acreditar é uma escolha emocional, não uma exigência da razão. E entender essa diferença é o primeiro passo para libertar-se do controle que dogmas exercem sobre gerações inteiras.